gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer estar aqui junto de vocês. Estou de volta agora para uma aula nova. É uma aula de educação e sociedade. Todas as vezes que eu vou ministrar essa aula, eu já até respiro, né? Porque essa aula é uma base para você entender as tendências pedagógicas. Então, eu queria que vocês acompanhassem um raciocínio que com certeza vai te ajudar a entender esse conteúdo, tá? Primeiro, por que a gente estuda educação e sociedade? A gente estuda para entender o que é educação, o que é sociedade e qual a relação entre essas duas coisas. Essa é a nossa missão. Só que para responder essa pergunta, eu preciso buscar, garimpar a contribuição de diferentes autores no decorrer da história da educação. Então, esta aula em si, ela será para ajudar vocês a entenderem quais são os autores que contribuíram para a história da educação, para que posteriormente, por exemplo, quando vocês forem visualizar as concepções das tendências pedagógicas, vocês consigam fazer essa relação entre tendência e autor. Eu fiz um curso aqui nos Pedagógicos de Tendências Pedagógicas e lá eu pincelei alguns autores, coloquei algumas tabelas também, e nesta aula eu fiz algo a mais nesse sentido para que vocês conseguissem perceber o que as mudanças da sociedade vão afetando para aquilo que a gente vai constituir enquanto educação, seja ela formal, não formal ou informal. Opa! Essa é uma das aulas mais legais. Então, encara essa aula junto comigo aqui como uma grande história que com certeza você vai aprender bastante e ela vai fazer diferença, inclusive, lá na frente, quando a gente chegar em tendências pedagógicas. Combinado? Vamos lá, então? Nossa primeira aula aqui de educação e sociedade. Eu sou o professor Fernando Souza e aqui está o meu Instagram. Você já me segue lá? Nós já somos amigos? Sim ou não? Coloque aí para mim, me diga o horário que você está assistindo essa aula e anotações que você vai fazer dela. Essa aula será dividida em duas e, logicamente, nós teremos mapa posteriormente para sintetizar um mar de informações que eu vou trazer aqui para vocês. Combinado? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre educação e sociedade. Educação e sociedade, aí eu já fiz esse preâmbulo aqui para vocês e nesse preâmbulo eu afirmei uma coisa, né? Que nós estamos tentando responder o que é educação, o que é sociedade e qual a relação entre essas duas coisas. Para falar sobre educação, a gente precisa voltar numa sistematização do Libânio. E o Libânio vai dizer o seguinte: nós podemos entender a educação, e ela é uma prática social. Quando se fala que educação é uma prática social, significa dizer que em qualquer lugar que eu estiver, a educação estará presente. Ela nos prepara para a vida em sociedade. Então, a educação é uma prática social. O outro ponto é que, sendo uma prática social, ela não é restrita apenas ao âmbito escolar. Então, ela tem três maneiras aqui, sistematizadas pelo Libânio, para a gente compreender a educação quanto prática social. A educação formal, a educação não formal e a educação informal. Então, existem esses três tipos de educação aqui, A educação formal, nós podemos dizer que ela está relacionada aos aspectos da escola, por exemplo. A educação não formal pode estar presente, por exemplo, nos movimentos sociais, que vão apontar para elementos mais políticos também, no sentido de educação, das tendências pedagógicas vai ser nesse sentido. E a informal seria a nossa vida cotidiana, sua casa, com seu filho. É uma educação informal, quando você está conversando com um colega ali, sei lá, numa saidinha que vocês deram. Então, isso é educação no cotidiano. A gente está conversando, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, de maneira informal. Então, educação formal, não formal e informal. E sociedade? Aí a gente precisa ir lá na sociologia. Eu posso entender uma sociedade pronta, harmônica, posta em todos os seus elementos, dentro de uma visão, por exemplo, de um autor chamado Durkheim.
que é um autor positivista. E que vai informar uma visão de educação liberal. Mas eu posso entender a sociedade enquanto inacabada e conflituosa. Uma sociedade cotidiano, cadê? Gente, faltou aqui uma palavra aqui, ó. Cotidiano. Cotidiano. Pronto. Ou inacabada e conflituosa, imersa no que a gente chama de luta de classes, que é a visão do Karl Marx, que é o autor do materialismo histórico dialético. Fechou? E isso é o que vai informar lá na frente o que a gente vai chamar de tendências progressistas. Combinado? Então, esse é um primeiro ponto para a nossa aula de hoje. Então, tudo o que eu for falar agora vai se basear nisso aí. Preste atenção comigo. Eu nem vou chamar aqui para mim para que vocês possam perceber aí no slide. Quando a gente fala de educação, a gente precisa saber o que ela é, né? Então, ela é uma prática social. Ela pode se desenvolver na escola, seria educação formal, sistematizada, aquela disciplinada, por exemplo, pela LDB. Ela pode se desenvolver nos movimentos sociais, políticos, que seria educação não formal. E ela pode fazer parte, ela faz parte do nosso cotidiano, que é o que a gente chama de educação informal. Ponto. Agora eu preciso dizer que, se a educação é uma prática social, ela faz a mediação da gente no seio da prática social global, que é o Saviano fala disso. Ou seja, para a gente ser alguém que consiga viver em sociedade, a gente precisa da educação. Há diferentes autores que vão fazer essa relação entre educação e sociedade. Aí eu trouxe dois aqui que são essenciais para a gente entender o que são tendências liberais e tendências progressistas. O Durkheim vai dizer que a sociedade já está pronta e cabe à educação salvar o indivíduo, corrigindo desvios, adequando ele a esse todo social. Durkheim, um autor positivista, e que traz uma visão liberal de educação que vai influenciar lá as tendências liberais. O Karl Marx vai dizer que não existe nada de harmônico e pronto nessa sociedade. Ela está sendo constituída historicamente. Portanto, ela é conflituosa, porque ela justamente divide todos nós entre burgueses, proletariado, que é a luta de classes. Então, quem vai falar de luta de classes é o Karl Marx. E ele vai influenciar uma visão de educação, posteriormente, das tendências que nós vamos chamar de progressistas. Agora, o que eu preciso que vocês entendam junto comigo? Professor, quais são os principais argumentos ou os principais acontecimentos históricos que foram trazendo modificações, principalmente no Brasil, na forma como a gente vai compreender a educação, que é a história da educação, tá? Aí eu trouxe algumas sistematizações que eu acho que vai ajudar muito a organizar a mente de vocês. São muitas informações, só que essas informações vão fazer você ter uma sequência lógica de quais são os acontecimentos e onde esses acontecimentos influenciam na maneira da gente pensar a educação, seja ela formal, não formal ou informal. Que são os nossos valores, os nossos costumes, os conteúdos, os conhecimentos, o que a gente precisava ensinar, qual perspectiva de sociedade a gente precisa construir. Então é esse o material que eu preparei com muito cuidado aqui para vocês. Ó, olha esse quadro aí. Eu vou ficar nesse quadro aqui para vocês, nessa parte inicial. Eu separei esse quadro em alguns períodos, tá? Quais são esses períodos? O período colonial, que é a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Como que a gente começou a pensar aí as ideias pedagógicas no Brasil. O período do Império, trazendo algumas rupturas aí no que diz respeito aos processos históricos da educação, que já eu vou relacionar isso com os momentos, os períodos históricos de um outro autor, que é o Saviani. Lembra disso? Quem já teve aula mais comigo aqui. Outro momento importante para entender essas mudanças é a transição entre a República Velha e a Era Vargas. E o que isso vai trazendo de necessidade social para a gente pensar a educação de outra maneira. Outro período é o período democrático, que é justamente pensando ali um rompimento, né, talvez, que a gente vai chamar de período democrático, mas vai ter uma ruptura a partir do regime militar. Porque esse período democrático ele só vai se efetivar aqui pós
ditadura e vai até os dias de hoje com a Constituição de 88. Mas o que eu queria que vocês percebessem aqui, só a título de curiosidade, tá? Você não precisa decorar o que está aqui, não. É só para você ver numa tabela as influências do que a sociedade precisava que informavam maneiras da gente pensar a educação. Só para a gente trazer o que eu sempre trago para vocês, uma outra visão, tá? No período colonial, pensa que os portugueses chegaram aqui e eles precisavam catequizar os indígenas, inclusive convertendo esses indígenas ao cristianismo. Isso, em termos históricos, é o que a gente vai chamar de vertente religiosa da pedagogia tradicional. Ponto. Esse ensino era restrito à catequização, a coisas muito básicas para os indígenas, para os africanos, por exemplo, e estavam pautados em valores de uma educação religiosa, Igreja Católica, e formação moral. Essas escolas serão compreendidas como escolas jesuíticas, que serão essas instituições de ensino, né? E a educação não era para todo mundo. Esse seria um primeiro período da nossa história da educação, que é a visão religiosa da pedagogia tradicional. Ponto. Tá? Só que acontece um acontecimento lá na Revolução Francesa, outras ideias começam a pairar e chega aqui no Brasil, principalmente com a expulsão, lembra da expulsão dos jesuítas? Com a expulsão dos jesuítas, outras ideias começam a fazer parte aqui do nosso ideário educacional. Como, por exemplo, a influência das ideias iluministas, pensar na razão ao invés da fé, a influência positivista da educação, a criação das primeiras escolas públicas e leis sobre o ensino, a formação cívica e moral dos cidadãos, então está para além da Igreja Católica, tá vendo? Que vai trazer marcas para uma pedagogia tradicional baseada na transmissão de conhecimento e numa disciplina rigorosa. Lembra do professor que é uma autoridade máxima, inquestionável? Perfeito. Esse positivismo vai falar assim, ó, o conhecimento que pode ser cientificamente comprovado é aquele que é verdadeiro. Isso vai trazer um ideal republicano para a educação. Nós teremos as primeiras instituições de ensino superior no Brasil. Ali, inclusive, na reforma. Aqui está muito dos elementos, gente, do que a gente chama de reforma pombalina. Lembra? Que é o nosso segundo período. Ó, essa parte primeira aqui seria o primeiro período. Essa segunda seria o segundo período. Aqui, ó, será o nosso terceiro período. Começa aqui, ó. Valorização da educação como instrumento de desenvolvimento nacional, que é lá o período da Escola Nova, que começa a entrar aqui, ó. A criação do Ministério da Educação, Saúde e Cultura, né, que é o MEC. A influência das teorias educacionais estrangeiras, entre elas nós temos o Dewey, por exemplo, que vai trazer, a partir do Anísio Teixeira, trazer essas ideias para cá. Esse período vai falar assim, ó, precisamos democratizar o ensino, por isso que está aqui período democrático. Olha que interessante para entender tendências, ó. Quando o Libânio fala bem assim, no livro dele, democratização da escola pública, ele está fazendo uma crítica à escola nova, que fala que nós precisamos democratizar o ensino, mas ele ainda assim é um ensino restrito à elite. O Saviani fala assim, escola e democracia. Por quê? Ele está falando assim, ó, está dizendo que vai ser democrático quando na verdade não é. Esse seria esse período aqui, tá? Que vai trazer concepções para as escolas, como por exemplo, a expansão do ensino público, criação de universidades públicas, a influência da pedagogia nova, Anísio Teixeira com o manifesto, lembra? A questão da educação integral, só pensar nas escolas parques, por exemplo, do indivíduo, o surgimento da educação popular e da educação para adultos, que é o Paulo Freire aqui, que vai começar a reivindicar e vai começar a ganhar notoriedade. Só que tudo isso será impedido por um acontecimento histórico, que é o que marca o quarto período, que é o regime militar, que vai centrar o sistema educacional no controle ideológico das escolas, vai trazer uma ênfase numa formação técnica e profissionalizante, porque não é mercado de trabalho, vai trazer críticas e resistências políticas educacionais do governo. Esse é o período que a gente vai chamar de produtivista, que é onde está situado a tendência tecnicista. Com o fim da ditadura militar, a gente vai ter que temos lá a Constituição Federal de 88, que vai falar da valorização da inclusão, da diversidade, da democratização real do ensino, né? Vai trazer o enfoque para uma formação crítica e cidadã, socioemocional dos estudantes, ou seja, uma visão integral.
reformas educacionais como a LDB, lá em 96, e o Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Então, qual foi a minha intencionalidade com esse quadro? E eu espero que vocês entendam o que eu quero aqui, que vocês tenham uma visão ampla. Que cada uma das tendências serão informadas por essa relação entre educação e sociedade. As necessidades da sociedade, uma época, vão trazer uma moda, uma maneira de se estabelecer as relações com a educação. E isso é o que os autores vão utilizar como base para classificar tendências pedagógicas sobre a função social da escola, o papel do professor, o papel do estudante, como ele aprende, como se ensina. Então, esse quadro traz essa visão ampla. Nem botei datas aí, mas é só para vocês entenderem esse movimento da relação entre educação e sociedade. Partindo aqui, o Saviani vai falar assim, ó, existem diferentes concepções de educação. Em vários editais aparece assim, ó, concepções de educação. E o Saviani é o autor mais difícil, porque ele vai fazer essa análise no nível filosófico, teórico e pedagógico. Então ele vai falar assim, ó, há uma concepção de educação que a gente vai chamar de humanista tradicional, que vai trazer uma essência ideal e universal. São os valores lá da Igreja Católica, por exemplo. Há uma visão também que a gente vai chamar, dentro dessa concepção, a vertente religiosa, lá dos preceitos da Idade Média, e a vertente leiga ou laica, que vem a partir da Revolução Francesa, que é a Revolução Burguesa, lá no Iluminismo. Há uma concepção humanista que a gente vai chamar de moderna, que vai estar associada à pedagogia nova, que ao invés de submeter o indivíduo a uma idealização, a teoria, eu vou focar na prática, lembra disso? Ou seja, na existência real, a partir da ciência, da experiência, com atividades que sejam do interesse dos estudantes. Em poucas palavras, o que eu quero traduzir para vocês? A pedagogia tradicional, ela terá uma visão para a teoria. Isso a gente vai chamar de concepção humanista moderna. Humanista tradicional. A pedagogia nova, ela vai focar na prática. Essa é a visão que o Saviani vai chamar de humanista moderna. Ponto. Há uma concepção que vai contrapor essa visão da escola nova, que é o tecnicismo. Esse tecnicismo é o que o Saviani vai chamar de concepção produtivista, que vai trazer os princípios de objetividade, neutralidade, positividade, conhecimento e o behaviorismo para informar a forma como o estudante vai aprender. Ele chama isso de analítica produtivista. Há um grupo de autores que são uma teoria da educação, já viram essa questão da FGV? Mas isso não se converte em uma prática pedagógica, que é a concepção crítico-reprodutivista. Quais são eles? Bourdieu, Passeron, Althusser, Aparelho Ideológico do Estado, lembra? E a Escola Dualista. São os autores críticos reprodutivistas, numa visão, uma concepção de educação para a reprodução. Ponto. Isso é a visão do Saviani. Ou seja, tem uma função determinista de educação e da escola. Explica, mas não apresenta uma proposta contra-hegemônica, ou seja, não se converte em uma pedagogia. Só seria uma teoria da educação. Isso aqui é sistematizado pelo Saviani e constantemente tem caído em prova. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês. São as concepções de educação para o Saviani. São 4. Humanista tradicional é a tradicional, foco na teoria. Humanista moderna é a escola nova, foco na prática. Concepção produtivista, foco na produção de mão de obra. E crítico reprodutivista, que traz uma crítica em relação a tudo isso, mas isso não se converte em uma pedagogia. Ponto. Aí eu disse para vocês lá atrás que um dos pontos essenciais para se compreender essa relação entre educação e sociedade é entendendo a história da educação. E a história da educação, ela será sistematizada pelo Saviani a partir de 4 grandes momentos históricos que vão caracterizar as pedagogias hegemônicas. Eu já trouxe aulas e mais aulas sobre isso aqui no canal. Mas quando você compreende esses períodos, você consegue situar cada tendência dentro deles no que diz respeito à função social da escola. Combinado? Qual o primeiro período? Chegada dos jesuítas. Quando os jesuítas chegaram aqui, eles trouxeram uma visão de mundo aliada aos princípios da Igreja Católica. Essa visão de mundo a gente vai chamar de vertente religiosa,
da pedagogia tradicional. Ela vai desde 1549, que é quando eles chegam aqui, até 1759, que é quando Marqueses de Pombal expulsa os jesuítas. Então, um primeiro momento da história da educação que vocês não podem esquecer é o que marca a chegada dos jesuítas. O segundo momento da história da educação vai da expulsão dos jesuítas ao advento da pedagogia nova, ou seja, de 1759, que vai marcar aqui a expulsão, quando os jesuítas foram expulsos. Por quem? Dos jesuítas. Por quem? Por Marquês de Pombal. Essa concepção de educação que traz aquela vertente que a gente chama de leiga ou laica da pedagogia tradicional. Então eu vou pensar assim, é por princípios de razão, de ciência, não necessariamente da Igreja Católica. Então há uma contraposição entre aquilo que são os valores da Igreja Católica e os valores do liberalismo, do positivismo e por aí vai. Então isso que marca é a expulsão dos jesuítas. Há uma outra concepção que ganha forma a partir das ideias do Anísio Teixeira, de um movimento chamado de Pedagogia Nova, que vai de 1932 a 1969. Então, o terceiro momento é o advento da Pedagogia Nova, que politicamente se manifesta a partir do documento chamado Manifesto dos Pioneiros, que nós teremos como signatários Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando Azevedo. E essa concepção aqui, ela vem para contrapor essas outras duas. Porque ao invés daqui, por exemplo, que a gente tinha aquela noção de concepção, teoria, professor, aluno, passivo, ela vai focar no quê? Na prática. O centro é o aluno e ele será um ser ativo. Então, essa é a ideia que vai vigorar a partir da Escola Nova, que é o movimento pedagógico da Escola Nova, que vai defender uma educação, inclusive, pública, gratuita, laica, ou seja, sem vínculo com a Igreja Católica e para todos. Disse para vocês anteriormente que acontece um movimento histórico que é o regime militar. O regime militar coloca fim a todas essas ideias. Começa a vigorar aquela concepção que eu falei que é a produtivista, que é aqui que se encontra o nosso quarto momento. Essa concepção produtivista traz a função da escola, produtivista, como formação de mão de obra. Muito influenciado pelo que eles chamam de teoria do capital humano, né? Aqui que entra o Skinner com o behaviorismo, que é o treino de comportamentos. Essa é a visão que lá em Tendências Pedagógicas vai fundamentar uma concepção de uma tendência que é a tendência tecnicista, que está situada no contexto do regime militar. Eita delícia! Gente, se você entende isso aqui, você vai conseguir, inclusive, situar os autores de Educação e Sociedade, seja ele numa visão liberal ou progressista, porque agora eu vou fazer uma diferenciação em Educação e Sociedade do que é liberal, do que é progressista, a partir de dois grupos de autores. Lembra que eu falei para vocês lá no início que o Karl Marx vai falar de uma sociedade que precisa ser transformada, que vai influenciar as tendências progressistas, e o Durkheim vai falar de uma sociedade harmônica que cabe à educação colocar o indivíduo nesse todo social. Vocês estão conseguindo entender que a relação entre educação e sociedade envolve entender o que é educação, o que é sociedade e qual a função dessas duas coisas quando elas se unificam? Como que eu posso formar alguém para
assumir determinado posto em determinada sociedade. Isso vai dizer pra gente que tipo de sociedade eu estou entendendo. Ponto. Aí eu trouxe para vocês agora os momentos da história da educação. Então, tudo que vocês forem estudar, gente, e essa aula ela é densa mesmo. Mas ela é densa porque ela é a base para que você consiga linkar e abrir um mundo ali de compreensão lá nas tendências pedagógicas. Essa aula aqui é praticamente a base da base da base que amplia o que deixa tendências pedagógicas algo mais simples possível para vocês. Se você entende esse movimento aqui da história da educação, depois nas tendências pedagógicas, você só vai encaixar isso na classificação dos autores. Porque o que os autores fazem nas tendências pedagógicas é esse movimento que eu estou explicando aqui para vocês agora. Então, se você tem isso aqui na sua cabeça, é como se você estivesse entrando na cabeça do Saviani, entrando na cabeça do Lucchesi, entrando na cabeça do Libânio, entrando na cabeça da Mizukami. Porque eles vão fazer nada mais, nada menos do que a sistematização sobre o papel do professor, a função social da escola, do aluno, a partir dessas visões situadas na escola, na história. Tá bom? Então é muito importante que você siga essa sequência. 4 momentos da história da educação. Chegada dos jesuítas. Quem manda? A Igreja Católica. Maneira de ensinar a partir da visão dos jesuítas. Segundo momento, Marquês de Pombal expulsa os jesuítas porque ele está contaminado por ideias que nós veremos na segunda aula, revisitando isso aqui, que traz uma outra concepção de mundo, em caráter de ciência, da razão, que é o iluminismo, né? Inclusive está presente ali. Expulsão dos jesuítas, segundo ponto. Terceiro ponto, o advento da pedagogia nova, que vem para contrapor essa educação triste, tradicional, que era só focada na teoria, o professor era o centro, a autoridade máxima e o aluno um mero ser passivo. A escola nova ela vem para trazer o estudante para o centro do processo, para aprender de forma prática enquanto um sujeito ativo. Só que esses elementos serão colocados, inclusive, ó, a fofoca. Vamos para a fofoca? Anísio Teixeira não foi o principal signatário do Manifesto dos Pioneiros? Ele não traz, tanto na visão filosófica, mas política, muitos elementos para a gente entender a educação, inclusive dos dias de hoje, uma educação pública, gratuita, laica para todo mundo? Anísio Teixeira. É liberal? É, mas traz avanços, não traz? Só que, misteriosamente, um dia, ele entrou no elevador, caiu no fosso do elevador. Morreu. Não sei se foi morte matada ou morte morrida, mas morreu caindo num fosso de elevador. Do nada. Se eu não me engano, eu não sei situar historicamente se foi já no regime militar, mas tem essa relação do antes e depois, né? Então, o Anísio Teixeira ele foi um político importantíssimo que traz muitas concepções para a educação e foi o principal signatário e mobilizador do Manifesto dos Pioneiros. Ele estuda com Dewey lá nos Estados Unidos e traz essas ideias que serão colocadas aqui como elementos para a escola nova, tá? E isso será colocado para acabar, né, com o regime militar, que traz uma nova concepção de educação que, de alguma maneira, vai formar pessoas como mão de obra dentro de uma visão produtivista. E até a forma de avaliar, de entender como o estudante aprende, é a partir do treino de comportamentos, né, que é a visão do Skinner, que estará lá nas bases psicológicas. Se tem um conteúdo, gente, que vai falar de todos os outros, é Educação e Sociedade. Ele vai falar de currículo, que eu já fiz uma aula de currículo aqui, ele vai falar de tendências pedagógicas, ele vai falar de didática, ele vai falar de bases psicológicas, porque os autores que vão informar esses conteúdos, eles vão aparecer aqui para explicar o que é educação e essa relação dela com a sociedade, porque é esse indivíduo que faz parte dessa sociedade e a educação vai de alguma maneira trazer esses elementos para o indivíduo, ou se adequar ou transformar essa sociedade. E eu queria saber se vocês estão conseguindo perceber essas relações ou não, porque é muito importante para que vocês avancem para as aulas seguintes. Essa aula é uma base importantíssima para que você nade de braçada quando a gente chegar nas aulas de tendências pedagógicas, tá bom? Vamos lá então, seguindo aqui. Aí, para finalizar esse primeiro bloco, eu vou trazer 4 autores para vocês, numa divisão. Olha para mim, nos meus olhos aqui, ó, numa divisão. Esses 4 autores, o primeiro deles vai informar o que lá na frente a gente vai chamar de tendências liberais. Esses 2 primeiros autores. Os outros 2 autores vão informar o que lá na frente
nós vamos chamar de tendências progressistas. Então, sempre que vocês forem ver os autores liberais, de alguma maneira, a ideia desses autores estarão presentes. Lá na tradicional, lá na escola nova, lá na tecnicista, a ideia desses autores, de alguma forma, vai influenciar a concepção de escola e de educação. Quando vocês forem ver lá nas progressistas, libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos, a forma como eles entendem a função da educação e da escola estará situada nesses autores. Esses autores são do campo da filosofia, um pouco da sociologia, são da teoria social, ponto. Quais são eles? Na visão liberal, Augusto Comte e Émile Durkheim. Na visão progressista, Karl Marx e Antônio Gramsci. Combinado? Então eu vou trabalhar esses 4 autores nessa segunda parte. Esses 4 autores, vocês vão colocar eles embaixo do braço. Nesse braço aqui, vocês vão colocar Augusto Comte, pai do positivismo, e Émile Durkheim, que é um dos seguidores do Augusto Comte, que vai desenvolver esses elementos para pensar a sociedade no sentido positivista, tá? Desse lado de cá, para pensar as tendências progressistas, vocês vão colocar Karl Marx e um autor que vai seguir essas concepções do Karl Marx para se entender os aspectos da educação, que é o Antônio Gramsci. Combinado? Então vou mostrar isso para vocês agora no nosso material que eu preparei aqui, ó. Vamos lá para o Comte e o Durkheim? Professor, já ouvi falar do Augusto Comte. Quem é esse cara? Vamos lá, vamos saber, vamos fofocar sobre ele. O Augusto Comte, esse vampirão, eu chamo ele de vampirão, ó. Esse é o vampirão, o nome dele é Augusto Comte. Inspirado pelo iluminismo. Lembra do iluminismo? Daqui a pouco na segunda aula eu vou situar um pouquinho essa questão do iluminismo, da Revolução Francesa. São outras ideias, né? Que vão trazer uma visão de sociedade conflituosa ali no que diz respeito aos aspectos da Igreja Católica. Inspirado pelo iluminismo, o nosso vampirão aqui, Augusto Comte, promoveu um desenvolvimento de uma teoria filosófica, sociológica e política que defendia um constante progresso da sociedade, baseado no avanço científico. Então ele vai falar assim, ó, a humanidade ela vai passando por um processo progressivo, que aí ele vai falar assim, ó, do estado teológico para o estado metafísico, e o ápice dessa evolução é o estado positivo. O estado teológico, eu vou justificar as coisas tudo pelos fenômenos, pela fé. O metafísico seria pela filosofia. O estado positivo, por isso que é positivismo, eu vou explicar as coisas pela ciência. Opa, professor, é aí que o bicho começa a pegar, é aí que a gente começa a entender a ciência. Eu explico aquilo que é um fato, que é científico, que eu posso comprovar. Quando falar de positivismo, pai do positivismo, posso pensar no Comte? Pode. Olha que interessante. O pensamento positivista, então, postula a existência de uma marcha contínua e progressiva que a humanidade tende a... É uma constatação histórica, né? Que deve ser reforçado de acordo com o progredir constantemente. Então, ele vai ser o criador do positivismo enquanto filosofia, e ele vai dizer que as ciências precisam ser positivas. Quem vai desenvolver isso enquanto uma ciência positiva, que é a sociologia? Esse cara chamado Émile Durkheim, tá? Daqui a pouco eu falo dessa relação dos dois com vocês. Então, a sociologia positivista, ela foi idealizada por Comte e influenciou o movimento republicano brasileiro. Lembra lá do contexto histórico? Que adotou o lema positivista. Olha a nossa bandeira, gente, nacional. Você sabia, Josclay, que a nossa bandeira ela é de ordem positivista? Ó, ordem e progresso. Não existe progresso sem ordem. Não existe ordem sem progresso, que é o lema da nossa bandeira, né? Até hoje. Isso é um lema positivista. Sua função seria compreender as condições constantes e imutáveis da sociedade. Tá vendo que a sociedade está pronta? E também as leis que regiam seu desenvolvimento, ou seja, o seu progresso. A sociedade está posta em todos os seus elementos. Qual o papel da educação? Quem vai trazer isso? Esse cara chamado Émile Durkheim. Então, o Durkheim, estão conseguindo perceber essa relação? Seguindo os passos do Comte, ele vai desenvolver uma sistematização teórica e metodológica de pesquisa da sociedade, como fatos observáveis. Então, como ele vai fazer isso? Alguém aqui é da biologia? Falem comigo depois, tá? Na biologia, vamos pensar aqui que o corpo humano, ele é um sistema orgânico com várias partes, né? Se uma deixar de funcionar, isso compromete o todo.
assim também o Durkheim vai entender a sociedade. A sociedade é um todo harmonioso, articulado e que tudo precisa funcionar. Qual é a função da educação, então, para que isso aconteça? Educar o indivíduo para que ele se adeque a todas essas normas sociais. Então, a função da educação para o Durkheim é corrigir desvios adequando o indivíduo a um todo social. Isso acontece muito em prova. Em educação e sociedade é a questão que cai. Para Durkheim, a função da educação é corrigir desvios adequando o indivíduo ao todo social. Então ele vai falar o seguinte: a educação vai ensinar ao indivíduo os valores éticos, morais, de como ele pode se adequar à sociedade para que ela possa funcionar. Aquele indivíduo que não consegue se adequar à sociedade que está posta perfeitamente em todos os seus elementos, ele pode ter uma salvação. A partir do quê? Da escola. Isso vai informar lá nas tendências o que a gente chama de escola redentora, por exemplo. Tá bom? Seguindo aqui, o Durkheim vai explicar isso enquanto fatos. Então ele fala assim, ó, existem fatos sociais. E esses fatos sociais têm 3 grandes características. Primeiro, ele é externo. A sociedade o produz. Ele tem um grau de exterioridade. Ele atinge todo mundo que faz parte de uma determinada sociedade. Segundo ponto, ele é geral, né? Que é a generalidade, atingir todo mundo. Ele não depende de você, então é exterioridade. Ele atinge todo mundo e ele exerce sobre você, esse fato social, uma ação coercitiva. Se você não consegue obedecer às normas, né? De pensar, de agir, de se comportar, você pode ser punido. Então, seria essa a visão do fato social, né? Influencia na sua forma de pensar, de agir, de se comportar e não depende de você. Aí ele traz uma função para a educação. Qual é essa função? A educação tem a função de transmitir o legado sociocultural de um determinado contexto, tendo como resultado um processo de socialização. Tá vendo que a educação te prepara para viver em sociedade? Essa é a visão que o Durkheim defendia. Esses 2 autores vão influenciar fortemente o que lá nas tendências nós vamos chamar de tendências liberais. Lembra que quando tem aula de tendência eu falo assim, ó, as tendências liberais entendem que eu mudo o indivíduo, mas não necessariamente eu vou mudar a sociedade, porque é o indivíduo que tem que se adequar a ela. E isso vem a partir da visão desses 2 autores. Augusto Comte, pai do positivismo, Emile Durkheim, que é um dos autores tripés aí do que diz respeito aos elementos da sociologia. Combinado? Então aí, ó, são 2 autores importantíssimos para a gente entender as tendências liberais. Para eles, a sociedade é como se fosse um organismo humano. Cada pessoa tem que cumprir a sua função para que esse organismo humano funcione. Ele é um todo orgânico. Combinado? A contraposição disso são outros 2 autores. Esses outros 2 autores são autores progressistas, marxistas. Um deles, um é Marx, né? Marx. O outro é o Gramsci. Gramsci vai utilizar as ideias do Marx para pensar outros elementos, inclusive para a educação. Vamos lá. O Marx é o autor do materialismo histórico dialético, que é uma teoria política e sociológica desenvolvida por Marx e Friedrich Engels, né? Os pensadores, então, esses 2, eles haviam entendido no século XIX que a necessidade de uma modificação social, né? Porque durante o processo da Revolução Industrial, gente, eles começaram a perceber relações de exploração entre trabalhadores e os donos das fábricas, né? Então isso vai trazer elementos para eles explicarem o que seria o materialismo histórico dialético. Logicamente não dá para eu destrinchar todos os pontos para vocês, porque isso aqui é bem complexo e bem mais amplo, tá? Mas do ideal, o que eu quero que vocês entendam a partir desses 2 autores? O Karl Marx vai trazer uma visão crítica que vai problematizar a sociedade. Problematiza a harmonia, vou colocar assim para a gente traduzir, tá? Da sociedade. Então ele vai falar assim, a sociedade não é harmônica coisa nenhuma. Ela é desigual. Ela está imersa na luta de
classes. Portanto, o indivíduo faz a sociedade faz o indivíduo. Nós podemos formar pessoas coletivas que possam contrapor essa visão de sociedade. E essa sociedade, ela está pautada por um modo de produção, que é capitalista. Então, ele vai criticar e problematizar essa sociedade dentro do seu modo de produção capitalista. Portanto, todas as tendências progressistas, elas têm um pezinho ali, independentemente de que seja coerente em todos os elementos, todas elas terão uma forte influência a partir da visão do Karl Marx. Porque o Karl Marx fala assim, essa sociedade não nos serve e as pessoas precisam, inclusive, serem formadas numa visão integral que problematize os aspectos estruturais dessa sociedade e que traga elementos para a sua transformação. E é aí que tem um autor que vai utilizar essas ideias do Karl Marx para falar assim, ó, nós precisamos pensar uma outra forma de escola. Situado lá no contexto lá daqueles movimentos todos, que é o Gramsci. Uma escola que seja unitária, que envolva teoria e prática e que não separe trabalho manual do trabalho intelectual. E uma escola que forme pessoas que contribuam para uma nova hegemonia, ou seja, uma contra-hegemonia, uma maneira de se compreender outras relações sociais, que não estejam pautadas no sistema capitalista. Esse autor é o Antônio Gramsci. Então, esse é o Antônio Gramsci, meu autor preferido entre os autores progressistas, tá? É a principal influência aqui do Saviani, viu, gente? Para pensar a pedagogia histórico-crítica, só para vocês já irem se situando aí. O Gramsci, né? Então, o Karl Marx, né, ao contrário da maioria dos teóricos que se dedicaram a interpretar a continuidade do trabalho intelectual do filósofo Karl Marx, o Gramsci, ele vai falar do papel da cultura, dos intelectuais nos processos de transformação histórica. Por isso que ele vai ser essencial para compreender a educação. Ele vai falar de 3 conceitos importantíssimos de prova. Um deles é a escola unitária. O que é a escola unitária, professor? Uma escola que não separe o trabalho manual do intelectual. Ou seja, uma escola que envolva conteúdo e que envolva prática. Professor, eu vejo isso no Saviani. Você vê no Saviani porque o Saviani ele é pautado a partir da visão do Antônio Gramsci. Ele vai falar que nós estamos disputando visões de mundo. Professor, mas você não falou lá em currículo que o Saviani defende que o currículo é uma disputa? É, numa visão gramsciana, de visões de mundo, de formar pessoas que pensem a partir de uma determinada ideologia. E ele vai trazer a forte marca de necessidade de conhecimento para formar o que a gente chama de intelectuais orgânicos. Mas não é qualquer intelectual orgânico. São intelectuais comprometidos com os interesses da sua classe de origem, que no caso, para o Gramsci, seriam os intelectuais da classe trabalhadora, mas pode ter intelectuais da classe burguesa. Eu adoro falar disso, já vou falar rapidinho. É o seguinte, quando a gente pensa em um intelectual orgânico, são aquelas pessoas que o que elas dizem, de alguma maneira, se torna uma verdade. Elas têm um caráter de fé. Então, elas conseguem formar outras pessoas para uma determinada visão de mundo, que pode ser liberal ou progressista. Quer um exemplo? Pense o Neymar. O Neymar é um intelectual orgânico. Aí você fala assim, não, professor, mas o Neymar não tem grandes estudos para ser um intelectual. E é aí que vem o pulo do gato do Gramsci. O Gramsci politiza todos os conceitos. Então ele fala que intelectual não é só aquela pessoa que domina o meio acadêmico. O intelectual para ele é aquela pessoa que consegue formar visões de mundo. O que o Neymar faz, mesmo que... Enfim, não vou entrar nesse mérito. O que o Neymar faz, o que o Neymar se veste, a cor do cabelo dele, tudo isso se torna uma influência. Ele é um influencer. Isso seria um intelectual orgânico. Agora, dizer se o Neymar é da classe trabalhadora no intelectual orgânico ou liberal é outra história. Ele está mais para o lado liberal, mas ele é um intelectual, porque ele forma visões de mundo. Vou colocar uma outra... Paulo Freire. Paulo Freire foi um intelectual orgânico, porque ele conseguiu formar pessoas dentro de uma visão de mundo de comprometimento com a classe trabalhadora. Ele é um intelectual orgânico da classe trabalhadora. Isso é o que o Gramsci está falando. O intelectual orgânico é aquele que consegue dar organização para a construção de um projeto de sociedade. Ele defende um projeto de sociedade progressista. Mas há muitos intelectuais orgânicos que podem direcionar esse projeto para uma visão liberal, por exemplo. Mas é isso que ele está falando. A escola precisa formar intelectuais orgânicos comprometidos com os interesses da sua classe, que seria a classe trabalhadora. Então, para ele, essa é a função da escola. Ele para o Marx, né? Qual a função da educação?
Para Marx e Gramsci, a educação é parte da superestrutura de controle usada pelas classes dominantes. Quando a gente fala de superestrutura, gente, é o campo das ideias, das ideologias, tá? Por isso, ao aceitar as ideias passadas pela escola e a classe de trabalhadores, se cria uma falsa consciência, que é a alienação, que impede de perceber os interesses de sua classe. Assim, o desafio da classe proletária é lutar por uma educação socializada e igualitária para todos os cidadãos. Por quê? Se a classe mais pobre não tem acesso a uma educação sólida, aos diferentes elementos da cultura, da arte, da filosofia, da sociologia, como que ela vai conseguir se perceber numa posição de opressão? Então, o Saviani só chega naquelas conclusões da pedagogia histórico-crítica porque ele se baseia nesses autores para ter essa visão sobre a educação. Uma educação que não só me treine para executar algumas coisas, mas para compreender o mundo à minha volta e ter elementos para a sua transformação. Olha como isso é interessante, por isso que esse assunto é delicioso, né? Porque depois vocês só vão nadar de braçada em tendências pedagógicas, porque vocês vão ver que toda e qualquer tendência progressista, ela vai ter um ponto em comum: desenvolver o senso crítico dos estudantes, das pessoas. Por que senso crítico? Para que elas olhem para aquilo que é naturalizado e elas percebam que aquilo que é naturalizado tem um sentido histórico de ser, que forma uma visão de mundo. Então, por exemplo, não é por acaso que a maioria dos estudantes da escola pública vão para a universidade particular e os estudantes da escola particular vão para as universidades públicas. Por quê? Então, as tendências progressistas vão colocar os indivíduos para compreenderem esses elementos sociais históricos para que eles tenham chance de contrapor isso numa visão orgânica. Muito interessante, né? Pois é. Essa é a nossa primeira aula de Educação em Sociedade. É um conteúdo bem denso, mas que com certeza vai fazer você avançar bastante no que diz respeito aos elementos de tendências pedagógicas posteriormente. Daqui a pouco eu volto com a nossa segunda aula. E na nossa segunda aula eu vou trazer outros contextos e principalmente as contribuições dos autores liberais, porque os autores progressistas eu vou trabalhar mais com vocês nas aulas de tendências pedagógicas na parte das tendências progressistas, tá bom? Tá aí meu Instagram, marque aí para você seguir e me dizer que horas você assistiu essa aula, tá bom? Fica aí, um abraço para vocês, daqui a pouco eu volto para que a gente possa continuar essa nossa aula de Educação e Sociedade e que vocês possam gabaritar isso na sua prova e nadar de braçada e entender tendências pedagógicas de uma vez por todas. Um grande abraço para vocês e até daqui a pouco.